O N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, nessa semana especial Escola, ao longo da semana, discutindo questões importantes relacionadas à educação no Brasil e à formação dos alunos. Neste último dia, falando sobre o papel da escola e o papel dos pais. Bom, o primeiro dia de aula é um marco na vida de todos nós. Para os alunos de primeira viagem, o portão da escola é uma fronteira entre dois mundos. O ninho seguro, sob a proteção dos pais, e o caminho desconhecido, mas inevitável do conhecimento. Nessa turma aqui só tem aluninhos de primeira viagem. A maioria até que está bem, interagindo, né? Como a gente pode ver. Mas na sala tem de tudo. Há quem não saia do colo da mãe um minuto sequer. E tem o Pedro, esse menino que fica em pé o tempo todo. Segura os carrinhos que trouxe de casa com uma força. Se recusa a sentar. Só observa e de repente corre para a porta. Ufa, que alívio, hein, Pedro? A mamãe está lá, pronta para mais uma tentativa. Fabiana entra na sala de aula, tenta fazer o filho se soltar, mas aí sabe o que acontece? A filha mais velha, que já frequenta a escola, também estressa. Quer a companhia da mãe e só vai para a classe se Fabiana for junto. Como tornar mais fácil essa mudança? Com diálogo, garante a especialista. A criança confia muito naquilo que os pais decidem para a vidinha deles. Então é sempre importante essa conversa, essa preparação de que aquilo é uma boa decisão deles para com a criança. Conversar, todas as mães aqui dizem ter conversado, mas o choro continua. E aí, leva embora para casa? Os pais vão deixar a criança na escola e ela começa a chorar, conversa com ela que aquilo já foi acordado, que ela vai ficar ali e que tal horário a mamãe ou o papai vão buscar. A palavra do pai e da mãe tem que ser sempre uma só. Força, mamães! Eu disse força porque muitas vezes esse primeiro dia de aula é mais difícil para as mães do que para os filhos. Vejamos o caso dessa família. A Tatiane e o Franklin são pais do Lucas e da Luana. O Lucas já está um mocinho, mas a Luana acaba de completar 4 anos e quer muito ir para a escola. Os pais estão apreensivos, acham que a menina vai chorar, que não vai querer entrar no colégio. E não é que aconteceu o contrário? E nem doeu o fato dela não chorar quando você se despediu? Não, sim. Doeu, né? Porque agora eu não tenho ela assim, minha companheira de tarde, assim, né? Então agora ela tá na escola e eu... Vamos ver. Vai tocar a vida, né? Vou. Lá em casa ela tá comigo, eu tô vendo toda hora. E aqui, né, aí, mas essa distância parece que tá arrancando ela assim da gente. É uma readaptação, né? É verdade. Tudo de novo, né? Porque já passamos com o Lucas, né? Agora é a Luana, depois de 8 anos, e agora é a Luana. Por isso que dói mais, né? Dói. Bom, e para esclarecer, então, qual que é o papel da escola e qual é o dos pais, eu recebo aqui a professora Maria Cristina Mazocchi, ela é coordenadora do Colégio São Luís. Também estaria aqui com a gente o nosso blogueiro convidado do dia, que era o André Forastieri, do Portal R7. O programa é ao vivo, isso pode acontecer, então o André, infelizmente, não vem por conta do trânsito e da chuva em São Paulo. Essa sexta-feira foi um dia assim, muito difícil para o paulistano, que estava na rua dirigindo, levando o filho na escola ou saindo para trabalhar por conta do volume de carros. E depois da chuva do fim da tarde, a situação piorou na cidade de São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, são pelo menos 9 pontos de alagamento e 178 quilômetros de lentidão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, que mede o trânsito na cidade de São Paulo. Então, o André Forastieri é um desses paulistanos que está parado no trânsito, infelizmente alagado aí num dos bairros próximos aqui a Barra Funda, onde fica a sede da Rede Record. Então, a gente vai tocar o nosso programa com a professora convidada, que é a Maria Cristina Mazocchi. Professora, obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite, Fabiana. Eu que agradeço e tenho a honra de participar desse programa. Bacana. Hoje o tema é justamente qual o papel da escola, de fato, né, além da transmissão de conhecimento, e qual que é o papel dos pais na formação dos alunos. Aonde que está a confusão? Né? Muitas vezes a escola não faz o papel dela ou o pai. Aonde aparece essa confusão? A educação, Fabiana, ela é dada ainda, sempre foi e sempre será dada para os pais. Onde entra a escola hoje? A escola antigamente era só a informação, né? A formação acadêmica. Hoje a formação nas escolas não só é acadêmica, como humana.
ela trabalha também valores, a formação do cidadão, da pessoa como um todo. Então, é nisso que todas as escolas hoje estão trabalhando. Porque antes o professor chegava, ministrava a aula, o conhecimento específico da matéria e ponto. Sim. Hoje não, hoje os professores consideram bastante importante, quando surge um fato dentro da sala de aula, eles param o conteúdo e trabalham valores, quer dizer, as relações interpessoais, né? Hoje a gente precisa, dentro da escola, ajudar as crianças, desde pequena e principalmente os jovens, a se relacionar um com o outro, já que hoje eles vivem muito isolados dentro da própria casa, né? Por conta da internet, por conta de cada um ter o seu quarto, o seu computador, mesmo dentro de casa eles acabam ficando isolados. E o único espaço de sociabilização dos jovens e das crianças acaba sendo a sala de aula. A gente viu na reportagem que abriu o N-Blogs de hoje, das crianças que estão chegando, no primeiro dia de aula, aquela primeira semana, né? Como que fica essa relação do professor com o aluno e do professor com o pai do aluno, né? Acho que é uma relação especial, né? Muito especial. Eu digo que a gente nunca pode perder a primeira chance de causar a primeira boa impressão, né? Sim. Então, o aluno, no primeiro dia, é devagar, né? Tem que ser feito aos pouquinhos, né? Não ficar o período integral dentro da escola, a mãe deve participar, e aí entra o afeto, né, Fabiana? Eu acho que o afeto é a única maneira de se conquistar uma pessoa, né? E isso o professor tem, né? Hoje o afeto é o único jeito de aprender. Ninguém aprende na escola hoje a força ou pela autoridade, a não ser que passe pelo afeto. E o início da escola tem que ser com muita calma, né? A professora precisa cativar, né? Até porque isso vai formar aquela criança na vida escolar, no início da vida escolar. E ela vai se sentindo mais segura dentro da escola, à medida que vai avançando o nível escolar, os anos de escola, né? Agora você vai ver alguns direitos e deveres que os pais devem ter com os filhos em relação à escola. A gente preparou uma arte, dá só uma olhada. Os direitos e deveres dos pais são: direitos: colaborar na associação de pais, expor sugestões e críticas sempre que for oportuno, conhecer o horário do filho, participar em ações motivadoras da aprendizagem. Já os deveres: verificar e contribuir na assiduidade e pontualidade da criança, conceder ao filho os livros e todo o material escolar necessário, conhecer o regulamento da escola, haver reciprocidade no bom relacionamento com todas as pessoas em serviço na escola. Quer dizer, uma lista que a gente preparou para vocês aqui, a professora pode comentar, é mais ou menos isso mesmo. Quer dizer, dá trabalho, né? Dá trabalho. Agora, o principal entre família e escola é a parceria, né? Pais e escola formam uma grande equipe, né? Com que objetivo? Né? O sucesso do filho, né? Então, todos têm que estar do mesmo lado. Né? E as regras estabelecidas pela escola, como horário, né? A participação dos pais nas reuniões, quando são chamados, isso tudo o filho, quando o pai também faz essa participação, o filho se sente mais seguro, né? Isso que é importante. Os filhos não participam da reunião de pais e mestres? Participam também, participam, não é vetado aos alunos. Então isso mudou, porque na minha época não tinha essa participação, na minha escola pelo menos a gente não ia, né? Você sabe que é uma coisa muito importante hoje? Quando a gente chama os pais para conversar sobre alguma dificuldade, né, do aluno, a gente chama o aluno junto. Porque, veja, se nós estamos falando dele, nada mais justo do que falar dele junto dele. Para que ele possa também dar a versão dele. Exatamente. Né? E mostrar que não tem inimigos na escola. Isso é muito importante. Né? Ele tem que saber que dentro da escola ele tem amigos. Né? Que o sucesso dele é o sucesso dos pais e principalmente dos professores. Agora, você falava no início do programa, na primeira pergunta que eu fiz, sobre essa mudança, né, do papel da escola, que a gente falou no início do programa. Tem uma data, a partir de quando, em que década ou em que ano isso foi mudando na parte de humanizar, né, a educação, ou de perceber essa questão dos valores, né? Desde quando isso vem acontecendo? Olha, a mudança ocorre já há alguns anos, eu diria que
mais ou menos de uns 10 anos para cá, quando a mulher teve a sua inserção bastante forte no meio de trabalho, né? Então, antigamente só o pai, vamos dizer assim, saía, a mãe às vezes saía meio período. Hoje não. Hoje pais e mães, né, saem muito cedo e voltam muito tarde. Até pela imposição da situação econômica do país, nós né, vivemos, esse impulso, nós que vivemos aconteceu. numa sociedade consumista, né? Sim. Onde o consumo é bastante grande, então para a gente consumir a gente precisa trabalhar cada vez mais, né? Essa é uma realidade, né? E não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Agora, o que acontece é que as mães hoje e os pais trabalham bastante. E aí ficam pouco com os filhos. E às vezes acabam, nesse pouco tempo, não dizendo não, falar, eu fico tão pouco com ele, eu vou ficar brigando com ele. Não vou censurar. Não vou censurar. Então, o que aconteceu? Isso passou, né, a ser delegado um pouco para a escola, né? Dar limites, dar regra. Porque o papel da escola sempre foi um papel paterno, né? O pai exerce a função de lei dentro da família. Sim. Né? E a escola sempre foi um papel paterno, né? É a lei, é a norma, Tem que é a obedecer. regra. Por quê? Porque a vida é assim, né? A escola prepara, né? Ajuda a preparar, não é que prepara sozinha. Ajuda juntamente com a família a preparar um cidadão, onde ele vai ter o seu trabalho, a sua família, seus amigos. Então, a escola tem esse papel. Antes era só acadêmico. Ainda existem escolas que têm essa parte só acadêmica, mas a maioria se preocupa com valores e com a formação do cidadão. E falando justamente nisso, educar os filhos, claro que não é uma tarefa fácil, né? Por isso já existe até um curso que ensina os pais a lidar com os filhos em relação a namoro, amizade e internet. Olha só. A internet prende a atenção do pequeno Gabriel, de 12 anos, e causa um problema familiar. E aí, filho? Eu não posso ficar um pouquinho mais para abrir um pouco dos meus e-mails que eu recebi? Não, filho, não. Você já gastou o seu tempo aí, acabou. Pegou com ele o endereço. A mãe, Ana Cristina, tem medo que o filho converse com pessoas desconhecidas em sites de relacionamento e resolveu acabar com a festa virtual. E ao contrário do que muitos pais gostariam, os conflitos aumentam com a idade. Uma coisa é o que a gente acha que é o melhor para eles, que a gente acredita ser o melhor e o que a gente quer que eles sigam. E outro, que eles vivem na escola, com os amigos, as próprias mídias. Muitos ficam sem saber como lidar com os filhos. E a ajuda pode estar na volta para a sala de aula, numa escola para os pais. Um novo curso dá dicas e conselhos de como cuidar melhor de crianças de todas as idades. E o que a maioria destes pais quer saber é como tratar de questões como namoro, amizade, internet nessa nova geração. E olha aí quem está entre os novos pais-alunos. A Ana Cristina foi uma das primeiras a se matricular no curso criado por duas psicopedagogas. Um meio de informação, um meio de... Karen tem duas filhas, de 8 e 9 anos, e também chegou cheia de incertezas. Achar outro caminho. Como conduzir melhor, que tipo de... qual a escola de inglês, ela gosta mais de esportes, dou mais valor para isso ou não. No Brasil, a ideia de aprender a ser pai ou mãe numa escola causa polêmica. A aula de mãe, você aprende com a sua mãe, com a sua família. Não tem um método, não tem um manual. Na casa de Ana Cristina, os conceitos discutidos em sala de aula já começam a dar resultados, principalmente quando o assunto é internet. Você briga com a sua mãe ou não? Antes brigava um pouco, mas agora já não tanto. Não existe resposta pronta. Então, quando a gente vê que há como a gente ter uma orientação, nós termos instrução, aprender como lidar da melhor forma, é algo que vem realmente responder até a ansiedade que a gente sente. Se filho viesse com um manual, que a gente falava aqui durante a reportagem, né, professora? Os pais também não vêm com muito manual, não, né? Tem isso, tem outro lado da moeda, né? Eu acho que tudo é aprendendo dia a dia, né?
tanto o filho aprende com o pai, como os pais também aprendem com os filhos, né? E essas escolas, né, onde tem escola de pais, o mais importante é a troca de experiência e perceber que as suas angústias não são únicas, que elas são, vamos dizer assim, mais gerais, né? E essa troca, né, das situações difíceis, como fazer isso com o filho, que horas deixa o meu filho sair, a que horas ele deve voltar. Então, essa troca é muito importante e a partilha das angústias. Hoje, no tema ainda a escola, falando sobre o papel dos pais e o papel da escola na formação da criança. Eu converso com a professora Maria Cristina Mazocchi, ela é coordenadora do Colégio São Luís. Professora, continuando o nosso bate-papo, durante o intervalo, a gente estava conversando sobre o papel da escola em ajudar os pais na angústia de suprir as necessidades de formação e de afeto dos filhos, né? Você percebe que isso vem aumentando nos últimos anos? Hoje a escola exerce um papel muito importante, que é a acolhida dos pais, né? É a escuta, né? Às vezes a escola pontua coisas, né, que os pais talvez não tivessem percebido. Mas para isso a gente precisa escutá-los, porque existe um contexto familiar. Aquele menino, normalmente, quando apresenta um problema de disciplina, ele nada mais está do que pedindo socorro por alguma coisa. Então, às vezes você chama e fala assim, bom, é uma coisa boba, vou citar um exemplo bobo, vai. Ele derrubou ou jogou ou tirou um botão de uma almofada, foi excluído de aula, qualquer coisa assim. Aí você fala assim, mas espera um pouquinho, por que você está assim nervoso? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa hoje? Você está preocupado com alguma coisa? Ou então vem muito com dor de cabeça, com dor de estômago? Acontece isso. Ah, mas com certeza. Aí até tivemos um caso de aluno lá, me dói a garganta, né? E aí eu falei assim, mas aconteceu? Você está preocupada com alguma coisa? Ela disse assim, eu não fiz a lição de casa. Então, aquilo que doía a garganta era o que estava engasgado dela não ter feito a lição. E o medo, né? O medo de não ter feito, de desapontar o professor, porque às vezes eles não fazem, né? Principalmente no 6º ano, que é um ano de mudança. Então, eles ficam muito perdidos. Então, o que acontece? Eles se perdem com o horário, às vezes dormem à tarde. Então, e eles gostam do professor, não querem decepcionar o professor, não querem decepcionar os pais. Então, tudo isso a gente vai colhendo informações e chama a família. Mas a família é chamada hoje diferente do que era chamada antes. Anteriormente, o pai e a mãe vinham como repreenda, como, olha, você não sabe criar seu filho, o seu filho é uma bronca. Pelo filho, né? Pelo filho. Hoje não. Hoje, quando você chama a família no colégio, você chama no sentido de ajudar, né? Que nem lá no Colégio São Luís a gente tem muito essa parte da acolhida. Quer dizer, a escola também desempenha um papel de ajudar os pais. Dá para dizer que é um dos papéis da escola do século XXI, acolher os pais na angústia de ajudar o filho. Agora, a gente falava no outro bloco sobre mães que trabalham fora, isso acontece muito, a gente sabe, tudo mais. Agora, a senhora percebe um aumento da participação dos pais, dos homens, dentro da escola, ou até de pais separados, assim? Existe uma preocupação maior em torno disso? Mas não tenha dúvida, Fabiana. Hoje a participação do pai é muito grande, né? Tanto é que é muito bom, né? Tanto é que quando você chama para falar, normalmente vem o pai e a mãe. Em reunião de pais, a gente hoje põe assim, reunião de pais e mães. Legal. Tá? Porque hoje vem o casal. Às vezes a mãe, por exemplo, tem um trabalho que é até mais tarde. Então, o pai vem à reunião, que a mãe não pode vir. Representa, né, os dois, o casal, né? Isso. Tem um jogo na escola, a mãe não pode ir, o pai vai, ou vice-versa, né? Hoje, a participação do pai é efetiva, né? Hoje, o homem não é só um provedor. Claro. Né? Hoje, o pai é participativo na educação do filho. E você observa que existe uma diferença de comportamento e de perspectiva do aluno que tem o pai e a mãe presentes e que ajudam, às vezes, talvez na lição de casa também, além de tudo, né? Do que daquele aluno que tem o pai e a mãe mais ocupado, com menos tempo de estar no colégio? O pai e a mãe que ficam com os filhos, e não é na quantidade, é na qualidade, as crianças são mais seguras, né? Mais tranquilas, menos ansiosas, né? Porque, veja, você ajudar um filho a fazer uma lição de casa
é uma forma de carinho, né? Você tá junto e ele se sente, às vezes ele sabe que está certo, mas ele fala, tá certo, porque ele quer que o pai esteja lá conferindo, admirando. Às vezes você diz assim, nossa filho, olha que letra bonita, né? Tudo isso tranquiliza e a criança se sente amada, principalmente até, né, vamos dizer assim, 13 anos, né, 14, que começa a adolescência com tudo, eles são extremamente inseguros. Sim. E a segurança vem dos pais e também da escola. Acho que a aprovação, né? Querer a aprovação do pai, às vezes do irmão mais velho, da professora, dos colegas, né? Agora, a senhora é professora, coordenadora, mas a senhora ainda dá aula? Não, atualmente eu não estou em sala de aula. E sente saudade? Só a cada 15 dias. Eu amo sala de aula, Fabiana. Eu acho que a sala de aula, porque o trabalho do professor, ele mostra, você vê o resultado. Né? Você pega aquele aluno, às vezes, que está com uma dificuldade, não gosta da matéria que você dá, no meu caso, eu dava português, então você vê que ele não gosta, e aí você vai conquistando, né? Chamando para você, mostrando o gostoso daquela matéria, e no final você vê ele produzir, vamos dizer, no meu caso, textos maravilhosos. Né? Você vê a transformação. Vê. No meu caso, né, eu costumo brincar que a profissão de coordenador e orientador é o algodão entre os cristais, né? Porque você precisa tomar cuidado com os pais, com os alunos, com os professores, porque todos são pedras preciosas. Se um lasca, vai começar a arranhar os outros, né? E é impressionante como é sutil, né, esse tipo de relação, pais, professores, alunos, né, e até as pessoas que trabalham na escola junto com os alunos, como é sutil a relação que se tem e o que pode acontecer para prejudicar o andamento do aluno, às vezes uma situação constrangedora, né? Como lidar com uma situação constrangedora? O aluno passou por uma situação constrangedora na escola. Como que faz para lidar com isso? Na base de tudo é o diálogo, né? Primeiro você escuta o aluno, né? Ele vai contar, né, como ele sentiu, porque eu costumo dizer que é que nem uma interpretação de texto, aí usando o lado do português. Eu leio um texto, eu interpreto de um jeito, você de outro. Então, você precisa escutar todas as partes. Né? Feito isso, você chama para o diálogo. Né? Se é um caso de professor com aluno, depois que você conversou com o professor, que você conversou com o aluno, então você coloca os dois. Sim. Né? E um fala para o outro aquilo que está sentindo. Né? Olha, eu não gostei disso. Né? A gente tem que fazer com que os alunos falem o que estão sentindo. Eu acho tão interessante isso, porque na época que eu estava na escola, eu acho que a gente sentia um certo, não medo, mas um respeito talvez exagerado pelo professor e não podia demonstrar uma insatisfação com o professor, né? É muito interessante perceber que isso vem evoluindo ao longo dos anos, que bom, porque isso também realmente ajuda a formar crianças e futuros adultos mais seguros, talvez, né? Menos questionadores das diferenças e talvez aceitando um pouco mais a situação. Agora, uma última pergunta, se tem problema entre dois alunos, os pais podem e devem estar juntos para resolver as questões dos dois alunos? Não, a gente prefere que os pais não entrem nessa discussão. Isso é importante. Muito importante, porque os alunos, eles entram em conflito, a gente intercede, a gente conversa, a gente põe os dois frente a frente, um fala para o outro que não gostou que o outro fez. Isso acontece? Isso acontece. Resolve dentro da escola? Dentro da escola, né? Dentro da escola. A gente comunica os pais, né? Do que aconteceu, mas aí, se entram os pais, o negócio fica, vamos dizer assim, uma discordância entre adultos. E aí não é o caso. E aí os filhos ficam amigos de novo e às vezes os pais não ficam mais, né? Então a gente tem que evitar isso, né? Claro. A gente chama, comunica, olha, aconteceu isso, talvez o seu filho esteja com alguma coisa, alguma dificuldade em casa, está mais nervoso, né? Então aí é bacana que o pai possa saber o que acontece, Sim. mas deixar que isso seja resolvido na escola. Na escola. Muito obrigada, professora Maria Cristina Mazocchi, pela participação no N-Blogs. Muito obrigada e boa noite. A gente vai encerrando a nossa semana especial escola aqui no N-Blogs, falando sobre ensino, sobre relação de pais, mestres e alunos e muito mais. Eu agradeço a participação novamente da professora Maria Cristina Mazocchi, que esteve com a gente aqui. Ela é coordenadora do Colégio São Luís. Na próxima semana, o N-Blogs vai discutir o tema serviços.
planos de saúde, telefonia, habitação e muito mais. Então, se você quiser participar do programa, é muito fácil. Mande suas perguntas para o nosso e-mail, aparece aí na sua tela, ou ainda fale com a gente pelo Twitter, o nosso microblog no @nblogstv. Obrigada pela companhia, até a semana que vem. Tchau!